servi em tudo que é departamento. Já participei de várias denominações, porque minha tia congregava na igreja mais próxima da sua casa. Então eu conheço o corpo de Cristo. Eu posso dizer para vocês que eu amo todas as denominações. Deus está trabalhando e agindo no meio delas. E o Espírito Santo está guiando o seu povo, guiando o povo de Jesus, para que possa ir em direção à verdade da palavra de Deus. Diga, a verdade da palavra de Deus. Em todo lugar Ele está trabalhando. A escola Rema é um fruto disso. Foi Deus quem falou com o irmão Reagan, para poder abrir essa escola e ensinasse fé ao seu povo. Amém? E fé, irmãos, como nós lemos em Hebreus capítulo 11, verso 6, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Veja que a Bíblia diz que para agradar a Deus é necessário fé. Precisa de fé para andar com Ele. Ele disse, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Não faz sentido você querer ter uma vida com Deus e não crer na sua palavra. Não faz sentido querer ter uma vida com Deus e não crer na oração. Não faz sentido você querer ter uma vida com Deus e não crer na obra do Espírito Santo sobre a vida de cada nascido de novo. Você que nasceu de novo, você tem a bênção de ser morada, casa do Espírito Santo. Diga, Deus veio morar em mim. Quando lemos a nossa Bíblia, entendemos que Ele não mora em todos, Ele mora naquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Quantos receberam aqui? Você tem certeza disso? Então dê glória a Deus por isso. O novo nascimento, irmãos, é fruto da palavra de Deus, mediante o poder do Espírito, fazendo o seu espírito renascer. Amém? E assim você ter um acesso a uma vida que antes você não tinha. E quando eu cheguei na escola bíblica para aprender sobre esse tema me chamou a atenção. Como eu falei, eu vi vários modelos, eu passei por vários padrões. Eu sei o que é ser pentecostal, eu sei o que é ser tradicional, eu sei o que eles pensam sobre isso, irmãos. E veja, quando nós olhamos e entendemos, nós não podemos ser o que as pessoas dizem que nós devemos ser. Nós temos que ser o que a Bíblia diz que nós devemos ser. Por isso, quando eu encontrei essa escola, essa frase que diz, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Isso foi uma luz no meu espírito. Nós temos que ser bíblicos. Deus, quando deixou a palavra inspirada, quando Ele soprou sobre esses 66 livros que se encontram em nossas mãos, Ele teve uma intenção. Deus foi intencional. E qual foi a intenção dEle? Te proteger e me proteger. Trazer segurança para quem prega e trazer segurança para quem ouve a pregação. Que não se pode ser palavras de homens, mas tem que ser a palavra do Pai que ama o Filho. A Bíblia é uma carta de amor de um Deus que ama os seus filhos. Você que é filho de Deus, que é filho de Deus, precisa amar essa carta de amor que Ele deixou para nós. E é através dessa carta de amor que Ele nos doutrina, que Ele nos ensina sobre Ele. Porque também, da mesma forma que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, que eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e que eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, a Bíblia diz quem Deus é. Amém? Eu entendo aquela música que diz que ninguém explica Deus. Eu compreendo a intenção do autor em escrever aquela música. Aquela música é para alcançar aquela pessoa que não acredita em Deus. E que Ele quer dizer, mesmo que você não entenda, não quer dizer que Ele não exista. Mas eu também entendo, irmãos, que a Bíblia explica Deus. A Bíblia fala sobre Deus. A Bíblia revela o caráter do nosso Pai. É a própria Bíblia que diz que em Hebreus capítulo 1, verso 1 em diante até o verso 3, diz que outrora Deus falou por meio dos profetas aos seus pais. De várias maneiras, de várias formas. E quem fala desse jeito, irmãos, quando a Bíblia fala sobre isso, é porque Deus queria se comunicar com o homem. Deus quer se comunicar com o homem. Deus quer se revelar ao homem. E Ele diz, mas nos últimos dias, Ele se revelou, Ele fala pelo seu Filho, que é a expressão exata do seu ser. Deus, ou melhor, Jesus é
a expressão exata de Deus. Quer conhecer Deus, quer saber quem Ele é, não procure em Maomé, não procure em Buda, procure, sabe quem? Em Jesus Cristo. Porque Jesus é a expressão exata. E aí eu me lembro, acho que você lembra também das notas fiscais. Quem preenchia notas fiscais aqui fazia faturamento. Eram 3 folhas, quem lembra disso? Tinha o carbono, né? Você escrevia a principal e depois o carbono ia multiplicando, mas ficava apagado as outras 2 folhas, não é verdade? Deixa eu te dizer, Jesus é a cópia original, é a principal, é a autenticada. O problema é que as pessoas estão procurando saber quem é Deus através da 2ª e da 3ª página, quando deveriam olhar a primeira, que se vê Ele de uma forma real. Jesus veio mostrar quem é Deus. Jesus veio mostrar quem nós somos nele. Jesus veio mostrar toda essa realidade. E nós encontramos hoje em dia no nosso meio, irmãos. Eu não entendo, irmãos, porque a gente estudou tanto para ser tão tolo, para procurar ser doutor em divindades, para procurar saber mais do que Deus, e assim dividir o povo que pertence a Ele, quando deveríamos ser bíblicos. Declare assim: eu não sou calvinista, eu não sou arminiano, eu não sou luterano. Diga para seu irmão assim: eu sou de Cristo Jesus, eu creio na palavra, e o que a palavra diz está feito. E eles são meus irmãos, que não estão mais aqui para poder responder sobre aquilo que disseram. Mas nós, quando encontramos a palavra de Deus, ela é clara. Pastor Bud dizia sempre para nós, foi nosso professor também. Ele dizia: o que a Bíblia diz muito, irmãos, eu vou dizer muito. O que a Bíblia diz pouco, eu vou dizer pouco. E o que a Bíblia nada fala, eu também não vou me atrever a falar. Ele dizia: eu vou ficar com o que a Bíblia diz. As coisas que não são reveladas pertencem a quem? A Deus. Por isso Ele é Deus. Ele sabe mais do que eu e você. Podemos ter interrogações nas nossas vidas, verdade? Que Ele não quis dizer, pertence a Ele. Por isso Ele é Deus. Ele sabe de todas as coisas. Se nós soubéssemos, nós estaríamos no posto dEle. Mas as coisas que Ele revela pertencem a mim e a você. Cadê seu glória a Deus? Aquilo que Ele revela é o suficiente para nós, irmãos. Amém? Então, quando olhamos a palavra de Deus, a Bíblia começa a descrever sobre essa maneira de ser guiado, principalmente na nova aliança. Eu sei que você já sabe, você é bem ensinado sobre isso, que nós estamos em uma aliança superior. Quando estudamos sobre a aliança de sangue, que é um tema e é uma matéria do Rema, olhamos para a Bíblia como um livro de aliança. Começamos a ter uma visão diferente, uma visão mais profunda sobre o termo Novo Testamento e Velho Testamento. É velha aliança e nova aliança. E a Bíblia diz que nós estamos em uma nova aliança. Cadê o glória a Deus? Que é baseada em maiores promessas, que é perfeita e que é feita no sangue daquele que nunca vai infringir a aliança. É no sangue de Jesus, não é no sangue de bodes, nem de bodes, nem de cordeiros. Estão comigo? É no sangue perfeito, no sangue de Jesus. E quando olhamos para isso, nós começamos a ver a diferença. E olhamos para o nosso corpo, a igreja de Cristo, as denominações, nós podemos detectar como tem muita gente que precisa desse ensino, gente. Quantos irmãos meus e seus estão sofrendo hoje, porque estão vivendo numa configuração de uma velha aliança, de um Deus afastado, onde as pessoas olham e procuram e vão atrás de campanhas, procurando pessoas, profetas, para dizerem o que eles têm que fazer, como era no Velho Testamento. No Velho Testamento, a unção vinha geralmente sobre o rei, sobre o sacerdote, sobre os profetas. E quando vinha sobre os profetas eram a boca de Deus. Quando o rei queria ir para uma guerra, consultava o profeta. Tudo ia atrás de um profeta. Quando eles queriam saber uma resposta de Deus, vem lá, o Gideão faz a prova da lã.
E quando você lê o texto, você percebe que Gideão sabia que ele estava falando com Deus. Mas mesmo assim, ele faz a prova da lã. Quando pegamos isso e trazemos para os nossos dias, quantos e quantos irmãos nossos estão fazendo a mesma coisa? Quantos irmãos nossos estão fazendo o seguinte: Senhor, se és tu, se é da tua vontade, se o Senhor quer que eu faça isso ou aquilo, que passe um carro vermelho agora, ou que aconteça um raio, ou que faça aquilo ou aquilo outro. Nós transferimos para coisas físicas uma resposta, querendo uma resposta, um guiar. Quando na verdade Ele já colocou o GPS dentro da gente. Ele já colocou o seu Espírito que nos guia na nova aliança. Irmãos, eu já ensinei para muita gente, eu amo essa escola. Ontem nós estávamos aqui, estava lotada a casa. E o que nos alegra, as pessoas sendo iluminadas, sendo instruídas da forma correta. Aleluia. Eu passei por isso, irmãos. Eu vivi isso, irmãos. Eu fazia prova, irmãos. Nós fazíamos campanhas e campanhas atrás de profetas, de ouvir profetas. Quantas pessoas casaram com quem não deveria casar por ouvir profeta? Quantos fizeram negócios e negócios por ouvir profetas e quebraram? Por não entender que na nova aliança algo mudou, e mudou para melhor. Diga, mudou para melhor. Quantas pessoas confiam seus destinos, sua vida, à palavra de um homem, esperando que um homem diga o que deve fazer, o que não deve fazer. Chegamos, irmãos, a situações de pessoas que até para comprar um bem, procura a palavra do homem de Deus, se tem que comprar ou não. E quando chega no rema, você começa a ser iluminado, instruído, e você começa a perceber que o profeta hoje existe sim. Na nova aliança eles estão lá, mas eles não estão mais incumbidos como estavam na velha aliança. Eles confirmam aquilo que Deus fala com você no seu interior. Vou dizer de novo, eles confirmam aquilo que Deus fala com você no interior. Aleluia, vai confirmando, a palavra vai fazendo sentido, tudo vai testificando no seu interior, porque o mesmo Espírito que está usando o profeta é o mesmo que habita dentro de você, e que está falando. Irmão Reagan diz no seu livro, Ouça o Seu Coração, ele diz que uma das tarefas do cristão é aprender a ouvir o Espírito Santo. Isso é pouco ensinado, irmãos. Nós somos poucos ensinados. Você, quando olha o corpo de Cristo, é pouco ensinado. Nós baseamos mais em ouvir alguém inspirado pelo Espírito falando, e aí a gente vai em frente. Mas, ser instruído entra no teu quarto, fecha a tua porta, busca teu pai que te vê no secreto, e ele, o teu pai que te vê no secreto, te recompensará. Começa a ouvir o testemunho interior. Aprenda a ouvir o testemunho interior. Pastor Bud dizia, irmãos, ter uma visão aberta é algo fenomenal. É maravilhoso. Paulo viu Jesus no caminho de Damasco, é maravilhoso. Mas ele dizia, o testemunho interior é tão sobrenatural quanto ter uma visão. Aleluia, você está comigo? Isso abriu minha mente, eu comecei a entender, irmãos, e comecei a ver as manifestações do Espírito da forma correta. Porque eu vinha de uma configuração que as manifestações do Espírito se tornavam estranhas. Eis o motivo porque muitas pessoas não querem se envolver no mover do Espírito.
Porque eles olham coisas que pessoas estão dizendo que é manifestação do Espírito, eles olham movimentos que as pessoas estão fazendo, estão dizendo que é manifestação do Espírito, e que elas olham e dizem: rapaz, isso é estranho demais, não é isso não. As pessoas mudam sua personalidade, mudam a voz, dizem que esquece o que dizem, dizem que é como fosse uma possessão, e isto não é bíblico. Diga assim: Deus não usa cópia. Diga, Ele usa original. Você está compreendendo? Foi porque nós entendemos que é girar, 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 girar. Já precisou dizer que era manifestação do Espírito. Você compreende? As pessoas começaram a levar para esses caminhos, mudar o tom de voz, ficar uma coisa estranha, e aí levou as pessoas a não quererem o mover do Espírito Santo. E achar que se eu me envolver com o Espírito Santo, Ele vai fazer a mesma coisa comigo. Deixa eu te dizer, irmãos, o Espírito Santo é educado. Aleluia. A imagem que nós temos de Deus, irmãos, quando é contrária à palavra de Deus, fica distorcido. Mas quando nós olhamos como a Bíblia diz, aleluia, é maravilhoso. Então o pastor Bud começou a ensinar sobre isso. Ele disse: irmãos, andar no Espírito é levar uma vida normal, uma vida cotidiana, de ser gente como você é gente, só que com uma diferença: existe uma pessoa divina morando em você agora, e que vai instruir você em todas as coisas, e que vai estar inspirando você na leitura da palavra, que vai estar falando com você no seu interior, aleluia, de uma forma educada, aleluia. Você está comigo, irmãos? Aí eu fiquei apaixonado por aquilo, irmãos, e quando eu vi Geraldo Foster, meu professor de caráter de Deus, funcionar nos dons, a maneira como ele funcionava na palavra de conhecimento, na palavra de sabedoria, no discernimento do Espírito, eu disse: meu Deus, que coisa linda é essa? Aleluia. Você está comigo? Essa matéria trouxe luz ao meu entendimento. Eu comecei a compreender certas coisas que antes eu fazia errado. Compreendi errado. Eu passei a entender as facetas de uma unção sobre a vida de alguém. Como Deus usa pessoas de formas diferentes. Aleluia. Vocês estão comigo? Você sabia que Deus faz coisas que a gente fica assim: como assim? Alguns irmãos sabem disso aqui. Mas eu conheci um homem que diante da medicina ele era cego, mas ele enxergava, mas ele via. Ele foi aposentado como cego, passou a ver. Ele foi lá e disse: olha, eu não sou cego, eu vejo. Mas naquela época, para poder tirar a aposentadoria, tinha que ter o laudo. E quando fizeram o laudo, cego. Você não pode ver. Ele disse: mas eu vejo, dirijo, viajo. Ele foi em Campina Grande, um grupo de médicos lá de Campina Grande reuniu, um dono de um hospital reuniu um grupo de médicos para fazer o teste. E olharam, fizeram o teste e disseram: você é cego. Ele disse: eu vejo. Aleluia. E aí, irmãos, Deus pode fazer isso ou não pode? Pode ou não pode? Tu duvida? Isso é só para Deus mostrar. É só para Deus levantar como outdoor, dizendo que a vida real não é a que você vê. Cadê seu glória a Deus aí?
Diga assim: tudo que eu vejo tem prazo de validade. É verdade ou não é? Tudo tem prazo de validade, tem vencimento. Mas as verdades espirituais, as que estão no plano espiritual, são eternas. Aleluia, você pode dar uma glória a Deus aí? Se um médico entra, estuda medicina, ele vai estudando, ele sempre tem que estar estudando. Porque a verdade que ele ouviu há um tempo atrás, talvez não seja mais verdade hoje. É verdade ou não é? Mas a verdade espiritual é uma só. Não muda. E a Bíblia chama isso de sabedoria. Cadê seu glória a Deus? Então existe algo, irmãos, na vida do cristão, na vida sobrenatural do cristão, que é como ser guiado pelo Espírito. Eu quero começar um texto em Lucas capítulo 4, verso 1, que diz assim, aleluia. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Vou ler de novo. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Você percebe, Jesus estava em um momento difícil, momento de tentação, 40 dias. Mas a Bíblia diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo e na tentação, no diabo tentando derrubar Jesus, ele estava ali sendo dirigido pelo Espírito Santo. Sendo guiado pelo Espírito Santo, sendo orientado, estava recebendo instruções do Espírito Santo em momento difícil. Então, deixa eu dizer, isso é para a tua vida e para a minha vida. Ei, deixa eu dizer para você, no momento da sua vida de decisões, de situações difíceis, cotidianas, saiba que tem alguém dentro de você que lhe dirige, que lhe dá instruções certas, para você tomar decisões corretas. Estão comigo? E essa matéria, ela vai tratando sobre esse tema, sobre essa verdade, e trazendo instruções. E eu quero, irmãos, pelo tempo que eu tenho, eu quero focar em uma das maneiras. Se der um tempinho, eu falo da segunda. Mas em uma das maneiras dele nos guiar. E essa parece até ser óbvia. Mas o problema é que às vezes nós não estamos atentando para isso. Amém? Uma das maneiras dele nos guiar é pela a palavra escrita. Aqui já está em suas mãos. Está no seu smartphone. Eu costumo dizer que é o assim disse o Senhor. Ele já disse. Aleluia. Amém? O está escrito. Você ouviu aqui a palavra, Carlinha falando que Daniel, ela já declara, é um homem da palavra. Da palavra. Você escuta muitos aqui sobre a palavra de Deus. Amém? Nós lemos textos, lemos versículos da palavra de Deus. Tudo que nós falamos tem que ter a base da palavra escrita, que na palavra, no grego é logos. O escrito de Deus, o geral de Deus, aquilo que Ele já deixou conhecido. Para mim, para você. E aquilo que Ele já falou, irmãos, Ele não precisa vir falar de novo. Ele já disse, o que eu tenho que fazer, o que você tem que fazer é tomar conhecimento do que Ele falou. Aleluia. Por isso, toca na pessoa que está do seu lado. Você entende? Porque você tem que ler a Bíblia. Eu sou de uma geração, irmãos, que a gente lia a Bíblia todo ano. Compromisso de ler a Bíblia todo ano. No início da Igreja Verbo da Vida, o pastor Geraldo Foster, professor, fizemos, eu não me lembro quantos dias foi necessário, mas começamos de Gênesis 1 até o último capítulo de Apocalipse, lendo sem parar. As pessoas iam e marcavam a hora que eles iam ficar lendo a Bíblia naquele período.
sem fechar as portas. E isso levou alguns dias. Todo mundo lendo, ia lá de madrugada, marcava a hora, ia lá e ficava lendo. Às vezes não tinha mais ninguém na igreja. Mas a cultura de despertar as pessoas para a leitura da palavra de Deus, para conhecer a palavra de Deus. Hoje em dia nós temos devocionais, diga devocionais. Muitos são muito bons. O problema é que as pessoas estão deixando de ler Bíblia para meditar em um versículo que alguém criou para fazer um devocional e para ali trazer alguma coisa do que ele pensa. Deixa eu te dizer uma coisa, o Espírito Santo quer te levar mais além. Ele quer te ensinar. Quando você estiver lendo a sua palavra, a palavra de Deus, Ele quer ensinar para você. Ele quer inspirar você no texto. Amém? Existem momentos que nós fazemos por disciplina, irmãos, lendo, vou ler esse livro, Efésios, vou ler essa carta, mas existem momentos que é Ele quem chega para nós e diz, leia Colossenses. Ele é quem nos dirige. Aleluia. E essa influência os crentes estão perdendo, irmãos. Estão entrando no meio de um programa no celular e estão fazendo apenas uma devocional, que é apenas a leitura de um versículo. Lembre-se que tem texto, existe contexto, existe audiência, existe com quem está sendo falado aquilo, por que está sendo dito aquilo. Mas as pessoas só lendo um versículo. Você entende? Precisamos ter a Bíblia e nenhum outro livro. Vou dizer de novo, a Bíblia e nenhum outro livro como livro de cabeceira. Aleluia. Vou mais além, irmãos. As pessoas vão ler a Bíblia e começam lendo de forma errada. Como eu fiz no meu início. Fui por Gênesis. Cheguei em Levítico, me atrapalhei todinho. O certo é Novo Testamento. Começa ali pelo Evangelho de Lucas, ou João, e vai lendo as cartas que são destinadas à igreja. Vai meditando no texto, vai estudando o texto. Uma palavra que você encontra lá, que você diz, rapaz, o que essa palavra quer dizer? Hoje em dia tem dicionário na própria Bíblia. Você vai lá, clica e a palavra é dita para você. Antigamente a gente levava 10 livros grossos, tijolo de 8 furos, para poder procurar o que a palavra queria dizer. Hoje em dia está tudo na palma da mão. No entanto, cadê a leitura? Cadê a meditação? Olhe para a Bíblia como o seu alimento diário. Vou dizer de novo, irmãos. Eu sei que amanhã você vai ter o café da manhã, vai ter seu almoço, vai ter seu cafezinho da tarde, vai ter seu jantar. Pense na Bíblia como um alimento que você vai ter amanhã, do mesmo jeito. Mastiga os versículos como se fosse o alimento que você mais ama, mais gosta. Porque a palavra de Deus é o alimento do espírito humano. É a palavra de Deus que alimenta o seu espírito, que alimenta o meu espírito, irmão. Estão comigo? Se nós não atentarmos para isso, para o valor da palavra escrita, que Deus nos guia pela palavra escrita, e que o Espírito Santo jamais, quando Ele nos guiar, de uma forma específica, vai ferir o que ela diz. Aleluia, você está comigo? Na armadura, quando Paulo olhou para o soldado romano, ele começou a dizer sobre a armadura de Deus, ele disse que o cinturão da verdade. A armadura, o cinturão, segurava tudo, prendia tudo ao corpo, não deixava folga. E esse cinturão da verdade se remete à palavra logos,
A palavra escrita de Deus é onde segura tudo e deixa tudo ajustado. Cadê seu glória a Deus aí? Amém? E é do cinturão da verdade. Diga cinturão da verdade. Diga cinturão da verdade. Diga cinturão da verdade. Que sai a espada do Espírito. Que é o rema de Deus. A palavra falada sai do Logos. Você está compreendendo? Agora me diga, irmão, se eu não conheço o Logos, como vai sair rema? O assim disse o Senhor. Ele já falou. Ele já disse. Vou pegar uns textos aqui. Aleluia. Em Salmo 119, verso 105. Acho que é um texto que todos nós conhecemos. Amém? Que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. É um texto que logo criancinha se aprende na igreja, se decora. É como o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse texto é do mesmo jeito. Mas, queridos, o salmista estava falando aqui da palavra escrita, daquilo que já tinha escrito. Você está comigo? E quando ele diz lâmpada, ele estava dizendo de candeia. Não é essa lâmpada que nós conhecemos aqui. Naquela época eles andavam com a luz. Se era para ir no quarto, eles carregavam a candeia para que a luz chegasse até o quarto. Cadê seu glória a Deus aí? Ele carregava a luz. Veja, lâmpada para os meus pés. Ele estava falando de algo presente, no agora. A palavra escrita é lâmpada para os meus pés. Para o meu momento agora, ela serve para me guiar. Cadê seu glória a Deus? E ele dizia, é luz para os caminhos que eu irei trilhar. Ela continuará me guiando, trazendo luz para que eu não erre o caminho. A palavra escrita de Deus. Quando nós olhamos em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, apóstolo Paulo disse, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Queridos, de qual palavra escrita ele estava falando? Não existia a Bíblia que nós temos agora, mas existia o Velho Testamento, lá toda a escritura é inspirada. É a mesma coisa que o salmista está dizendo, lâmpada. Porque Deus, quando tirou o povo do Egito, diga, tirou o povo do Egito, ele precisava tirar o Egito do povo. O povo saiu do Egito, mas sentia saudades das cebolas do Egito, da prisão do Egito, da vida mundana do Egito. E Deus tinha que tirar um mundo de dentro do povo. E como Deus faz? Deus deu a sua palavra. Porque a palavra revelou o caráter de Deus. E assim Deus começava a moldar a vida dos seus filhos de acordo com o seu caráter. Ai, cadê o seu glória a Deus aí? Ai, meu Deus do céu, isso não é maravilhoso não? E Deus começou a tirar o Egito do povo, quando Deus deu os mandamentos para eles, para arrancar do povo o que pertencia ao Egito. Quando nós lemos também em Romanos capítulo 12, verso 2, a Bíblia diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga renovação da mente. Diga pensar de acordo com o que a palavra de Deus diz. Sair do padrão do mundo, sair do que o mundo pensa, e pensar do jeito que Deus disse que você tem que pensar. Só dessa forma, irmãos, eu vou provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Como pastor, eu aprendi isso desde muito cedo. Quando alguém chega para mim e começa a dizer, não, mas eu acho que a vida cristã não é assim, tal. Eu disse, beleza, é a tua axiologia. Vamos para o que a Bíblia diz? Vamos falar do que a palavra de Deus diz? Do que ela fala para você? Com Deus não é relativismo, não tem relativismo não, irmãos. É absoluto. Ei, cadê seu glória a Deus aí? O mundo não, o mundo tem seu relativismo. Com Deus não, é absoluto. Olha como é sério. Em nenhum momento a Bíblia diz que Jesus vai andar pelo caminho que eu ando. Pelo contrário, a Bíblia diz, vem andar como eu ando. Aleluia. Agora, como eu sei isso, irmãos? Como é que eu posso aprender essa nova vida? Como eu posso viver esse novo estilo de vida, que em Efésios chama de uma nova humanidade? É um novo ser humano em Cristo, que anda agora com um estilo de vida diferente dos padrões do mundo. É semelhante a andar como Jesus. E esse é o papel do Espírito Santo. Ele não veio morar dentro de nós, irmãos, para nos dizer como ganhar dinheiro. Ele não veio morar dentro de nós, irmãos, para dizer, irmãos, qual é a roupa que eu vou me vestir. Você entende? O carro que eu tenho que comprar. Muita gente rebaixa o Espírito Santo para essas coisas. Não duvido que ele guie você em coisas. Mas a função principal dele é deixar você e eu parecido com Jesus Cristo. Aleluia. Cadê seu glória a Deus aí? A estatura de varão perfeito. A imagem de Cristo Jesus. Ser igual a Jesus. Isso é por isso que tem o sentido de ser cristão. Cristão é pequeno Cristo, semelhante a Ele, do jeito dele. Eu tenho certeza, irmãos, que se nós fizéssemos um trato aqui, um trato vamos passar 6 meses, um distante do outro, agora todos com o mesmo compromisso, de buscar a Deus no nosso quarto, de buscar a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, de buscar comunhão com o Espírito Santo. E depois de 6 meses estaríamos juntos novamente. Eu vou dizer o que aconteceria. Sabe o que aconteceria? Nós íamos perceber que nós estaríamos um igual ao outro. Porque o Espírito Santo não tem outro modelo, ele só tem um modelo. O modelo é Jesus. Está todo mundo igual a Jesus, parecido com Jesus. Por isso eu amo a ilustração, que o Espírito Santo é o pintor, gente. O quadro branco sou eu e você. A tinta é a palavra de Deus. E o modelo é Jesus. E ele olha para Jesus e desenha no quadro. E vai pintando no quadro. E vai colocando no quadro. Para que a imagem do quadro seja a mesma do modelo que estava na frente. Essa é a imagem dele, é o melhor, é a função dele, nos guiar a isso, e para isso ele precisa da palavra escrita de Deus em nossos corações. Nós precisamos estudar a palavra de Deus, precisamos ser corajosos e entender entre o ouro e a prata. O ouro é a palavra de Deus, dá tempo à palavra de Deus. Investir seu tempo, irmãos. Tirar seu, eu trabalho de 6 horas, acorda de 5, sei lá, faz, dá teus pulos, mas vai, estuda a Bíblia. Vai ler a Bíblia. E diz, Espírito Santo, me inspira aqui. Oh meu Deus, fala comigo. E ele vai estar lá ensinando a você. Leitura, estudando a palavra, aprendendo esses versos. Salvando a nossa alma. Porque quando colocamos a palavra de Deus... Veja, todos nós tomamos decisões com base naquilo que nós cremos. É verdade ou não é? Mesmo que você escutou isso agora e não acredite no que eu estou dizendo, mas é uma verdade. Você é um resultado daquilo que você crê. Todas as suas ações, reações, vai ser baseado naquilo que você acredita.
Você compreende? Aí você entende que nós precisamos transformar a nossa maneira de pensar, colocar a palavra de Deus para que as nossas ações e reações sejam de acordo com o que a Bíblia diz. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, verso 21, diz: portanto, despojando-se de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Quando recebemos Jesus, salvação no nosso espírito imediata aconteceu. E quando começamos a congregar, a ouvir a palavra, a fazer nossos momentos com a sós com Deus, crescer no Senhor, estamos salvando a nossa alma. Quando você entra num rema, investe recursos para estudar no rema, você está salvando a vossa alma. Você está colocando a maneira certa de crer, as palavras certas dentro de você para acreditar. E por fim, irmãos, a salvação que nós vamos provar dela no seu sentido pleno é a salvação do nosso corpo, quando ele for revestido de imortalidade. Você está comigo? Aleluia! Estamos nesse processo. Então, nessa construção, diga construção. A palavra escrita de Deus precisa ser encarada de uma forma muito séria. Não podemos jamais fazer com os erros que tiveram lá atrás, de pessoas que se envolveram tanto com coisas sensitivas, que disseram que eles estavam além da Bíblia, que eles não precisavam mais da Bíblia. Diga, isso é erro. Diga, isso é erro. A palavra é base, a palavra é fundamento para tudo que Deus vai fazer. Aleluia, vocês estão comigo? Então, se nós não encararmos dessa forma, entendermos que o material do Espírito Santo, assim como um pedreiro precisa do tijolo e do cimento, o Espírito Santo precisa da palavra dentro de você. Aleluia. Você fica animado aí com isso? Toca no seu vídeo do seu irmão e diga aí, vamos trabalhar? Vamos trabalhar, vamos se esforçar, irmãos. Colocar a palavra, meditar na palavra, nos versículos da palavra, colocar para que o Espírito Santo tenha material para trabalhar. Aleluia. Glória a Deus. Eu costumo, quando eu ensino essa matéria, a falar da seguinte forma: a maneira como Deus nos guia pela a palavra escrita é como as leis de trânsito, as placas de trânsito. Se você sair daqui, Valdemir e Kelly vão sair, vão para Penedo. E eles saem daqui, se eles não soubessem o caminho. Mas, queridos, se eles seguem as placas, eles chegam lá. É verdade ou não é? Se você sai daqui e vai lá para o Paraíso, depois da Graal, se você seguir as placas de trânsito, que estão lá já escritas, desenhadas, você vai chegar no seu destino. Concorda comigo ou não? Por quê, irmãos? Porque alguém já passou por lá. Porque alguém já estudou. E alguém colocou as placas para te guiar. Ele já disse, vira à esquerda, vira à direita, segue em frente. Vocês estão comigo? Eu costumo usar esse exemplo para mostrar para você como Deus nos guia pela sua palavra escrita. As placas já estão ditas, já estão faladas, já estão comunicadas. Aleluia. Você está comigo? Precisa, irmãos, de novo vir. Deus vir de novo e dizer a mesma coisa que Ele já disse. Que Ele já deixou escrito, que Ele já inspirou, que já está ali. Amém? Poderemos ter vários exemplos para citar. Mas eu quero citar um exemplo sobre a vida de oração. Diga, vida de oração. Você sabia que com o passar do tempo, se o crente não se cuidar, ele esfria na oração?
Ele deixa de ter aquela paixão pela vida de oração. Ele fica mais um mecânico, algo mecânico na vida de oração. Ele ora na igreja, mas não ora em casa. Deixa de orar. Porque vai levando tanta coisa, correria para lá e para cá, e fica confiando que só porque orou na igreja. Ele vai perdendo essa vida inspirada, essa vida de paixão, a vida de entusiasmo. Você está comigo? De entusiasmo, irmãos, que nós devemos ter uma vida de entusiasmo tão gigante pelo Senhor. Eu vou dar só um exemplo para você, como a torcida do Flamengo pelo Flamengo, que nem dormiram à noite, porque o Flamengo foi campeão, que viraram aqui o dia inteiro, celebrando. E vamos colocar outros times de futebol do mesmo jeito, quando ganham. É verdade ou não é? Entusiasmo, gente se pendurava nos postes, arriscando a própria vida por causa do time do coração, que é campeão. Deixa eu dizer, Jesus é campeão todo dia. Todo dia Jesus é campeão. E não é só de dia, de noite também, Ele é campeão também. Cadê o nosso entusiasmo por Ele? Cadê nossa vida de entrega a isso? Aí veja, na oração Jesus ensinou, em Mateus capítulo 6, Ele disse, veja, a audiência era os judeus que oravam para ser visto pelos homens. E Jesus estava instruindo aos discípulos e a todo mundo a maneira certa de fazer a oração, dando os princípios certos da oração. A oração é algo fechado com Deus. Ele disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta. E essa palavra quarto, irmãos, é muito curiosa, porque essa palavra quarto, na nossa cultura hoje, no nosso entendimento, ela fala de lugar de intimidade do casal. Jesus está dizendo, entra no lugar de intimidade. Ei, entra no lugar de intimidade com teu pai. Entra no lugar de intimidade com teu pai. Jesus estava dizendo isso. Mas essa palavra não só tem esse significado. Quando voltamos à origem da palavra, ela fala do lugar onde se coloca a comida, a despensa, a provisão. Jesus estava dizendo, entra no lugar da tua provisão. Meu Deus, cadê você, meu irmão? Aleluia, mas hoje em dia todo mundo só olha para a oração como lugar de guerra. Jesus está dizendo, é lugar de provisão. É lugar de alimento fresco. Está lá para você, para te alimentar, para te abastecer. Mas não fica só aí. Essa palavra, ela tem o seu significado, e para mim o mais forte, que essa palavra se referia ao lugar na casa do judeu, que era o lugar do cofre, onde guardava os tesouros, onde estava a riqueza da vida. Jesus estava dizendo, entra no cofre. Entra no lugar onde está a tua riqueza. Ele fecha a porta, se tranca com teu pai. Veja, Jesus está ensinando sobre oração. Ele já falou, gente. Ele diz, faz isso. E teu pai que te vê no secreto. Você e Deus, esse lugar, esse quarto, irmão, pode ser dentro do carro, onde você se conecta com Ele. Pode ser com as pessoas ao seu redor. Quantas das vezes eu já entrei nesse quarto, mesmo estando rodeado de pessoas? Me tranquei com Ele. Conectado com Ele. Ele disse que busca o teu pai que te vê no secreto. Aí sabe o que Jesus garante? E o teu pai que te vê no secreto vai te recompensar. Veja, você busca Ele no secreto, mas Ele te recompensa em público.
Glória a Deus. Você fica alegre com isso? Você está animado? Você entende? Mas não para aí. É onde eu disse, lembra das placas? Só que quando ele ensina isso, aí meu Valdemir, ele entra num ponto, ele diz, e quando você estiver orando, perdoe. Jesus começa a condicionar a vida de perdão a um resultado de oração. Irmãos, é absoluto isso. Isso não é relativo. Você entende que na oração, antes de você obter o que você vai pedir, Deus quer tratar você. Deus quer tirar do seu coração ressentimentos com a vida de alguém. E veja, tirar é você perdoar. Diga misericórdia. Diga assim, pastor. Diga assim, pastor. Estava tão boa a palavra. Ele vai arrancar de você. Vai pedir para que você libere perdão. Aleluia. Está escrito, irmãos. Você pode estar na igreja. Pode se levantar alguém inspirado por Deus, um profeta e tudo, e pode dizer, Deus vai te dar isso que você tanto procura, orando na vida dele. Mas lembre-se, se você tiver ressentimento no coração, a raiz de amargura no coração, se você tem coisas guardadas dentro de você que você não se livrou, porque Deus não quer estragar a sua vida. Aleluia. Amém? Entenda, antes do ter, Deus sempre vai trabalhar o seu ser. Livre, perdoando, estando diante de Deus, tranquilo. Agora, como é que eu sei isso? Por causa da palavra de Deus, daquilo que Ele já deixou escrito, e ponto final. Eis a razão, irmãos, porque às vezes nós trabalhamos, nós temos o centro de cura, trabalhamos o centro de cura aqui, amamos as pessoas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo fruto do centro de cura, irmã Isolina, aleluia, amém. Mas também tem outras pessoas que não têm o mesmo resultado, não é verdade? E às vezes o problema delas é esse, porque elas querem a bênção, mas não querem se livrar daquilo que está no coração dela, que impede a bênção de chegar. Você entende? E Deus precisa trabalhar o nosso interior. Aleluia. Glória a Deus. Você foi edificado? Você foi abençoado? Como ser guiado pelo Espírito? Eu só falei de uma maneira. Hoje. Nem falei do testemunho interior. Estou falando daquilo que já é escrito, que Deus já deixou escrito, que é fundamento, que está ali. Amém? E que nós precisamos cada vez mais, irmãos, estudar isso, colocar para dentro, para que o Espírito Santo possa trabalhar em nosso coração. Aleluia. Eu sei que você tem o mesmo coração que eu tenho. Amém? Eu quero crescer no Senhor. Eu não quero me conformar com a vida que eu tenho hoje, porque eu sei que tem mais de Deus à minha frente para viver. Eu sei que você quer isso também. Você quer conhecer o Senhor cada vez mais. Tem mais coisas pela frente, irmãos. Tem mais coisas que a gente pode provar. De uma plenitude espiritual. Aleluia, que quando eu olho para as pessoas que nós citamos, como o irmão Reagan, pastor Bud e tantos outros, viveram, eu quero chegar lá. Eu sei que você quer. Agora, precisamos fazer o que eles fizeram. Precisamos nos dedicar como eles nos dedicaram. Então, ame a Bíblia. E por fim, aleluia, uma das coisas que o Espírito Santo, Jesus disse que Ele viria fazer,
E aqui entra como uma recomendação do teu pastor. Jesus disse que o Espírito Santo viria testemunhar de Jesus. O Espírito Santo sempre apresenta Jesus. É curioso porque João, o apóstolo João, falando para a igreja, ele disse: quem fala pelo Espírito reconhece que Jesus veio em carne, que Jesus é o Senhor. Apóstolo Paulo também, falando sobre os dons, ele disse: nunca alguém fala pelo Espírito, negando Jesus. Você está compreendendo? Nunca. Ou seja, o Espírito Santo sempre vai exaltar a Jesus. Vai sempre apresentar a Jesus. O Espírito Santo sempre vai mostrar o caminho, a verdade e a vida que é Jesus. Estão comigo? Sempre vai deixar você cada vez mais apaixonado pela palavra de Jesus. Estão comigo? Tudo aquilo que tira você da palavra de Jesus, tudo aquilo que vem negar a palavra de Jesus, cai fora. Porque não é pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus testifica da palavra. Cadê seu glória a Deus aí? Aleluia, amém? Fica com a palavra. E um dos fundamentos, irmãos, que eu sempre guardo no meu coração. Eu já vi de muitas coisas na igreja. Eu digo de 100%, 99% são tudo coisa boa. Só tem uma coisa boa para falar da igreja. Tem algumas coisas que são ruins, né? Que a gente encontra. Mas nunca é Jesus envolvido. São as pessoas que erram. Estão comigo? Mas eu já vi muitas coisas, irmãos. E pessoas que se desviam da palavra, achando que obtiveram um conhecimento superior ao das Escrituras. Mas deixa eu dizer na minha experiência. Quando chegam lá na frente, elas percebem quantos tolas elas são. E como a palavra de Deus permanece até hoje. Não é curioso o que está acontecendo nos nossos dias? A Bíblia já te falou disso há muito tempo atrás. Não é curioso lá atrás, na época de Daniel, quando falou que o templo ia ser destruído e o templo foi destruído. É curioso quando a Bíblia anunciava de um menino que ia nascer de uma virgem, e nasceu um menino. É curioso, irmãos, é ou não é? Que 70 depois de Cristo, Jerusalém ia ser destruída e foi destruída, e veio a diáspora. A Bíblia já dizia. É curioso essa rebelião e esse afastamento do que as Escrituras dizem, do que querendo tirar a Bíblia das faculdades, dos ensinos, dizer que a Bíblia é um livro qualquer. Ela já dizia que isso iria acontecer. É curioso ou não é? Também é curioso que também lá atrás tentaram eliminar esse livro, destruir esse livro, e nunca conseguiram. Você pode ficar de pé? Nunca conseguiram destruir esse livro. Aleluia. Nunca. Já tentaram de tudo, irmãos, mas não conseguem. Por quê? Esse livro tem um sopro divino. Tem o DNA de Deus. Aleluia. Tem transformado a vida de muitos como transformou sua vida. É verdade ou não é? É curioso que toda a sua formação, ou melhor, em encontro com Jesus, passou por esse livro. Foi através desse livro que você o conheceu. É através desse livro que você o ama e é instruído. É através desse livro que você lê e tem até textos tão difíceis de ser entendido, mas você compreende depois ele pela luz do amor de Deus, daquilo que Deus falou. É curioso que esse livro nos ajuda em todos os momentos da vida. Tanto no momento bom, no momento de nascimento, momento de alegria,
como o momento da morte. Esse livro tem uma palavra de consolo, tem a revelação de Deus, apontando para aquilo que é eterno. Se você fizesse um dia o exercício que eu fiz, um dia eu pensei em um mundo sem a Bíblia, o que seria? Se você parar em casa, na sua casa, e fizer esse exercício, voltar toda a história lá atrás, o mundo sem a Bíblia, como é que seria? Vou dizer o que seria. Seria sem amor ao próximo. Porque foi Jesus que ensinou, ama o teu próximo. Foi Deus que ensinou, ama o teu próximo como a ti mesmo. Você já pensou? A vida ficaria sem sentido, irmãos. A vida ficaria sem esperança, irmãos. Ficaria à mercê do que qualquer um pensasse. Mas é curioso como Deus, para se comunicar comigo e com você, deu um sopro em um livro, para dizer assim: esse livro é meu. Aleluia. Esse livro aqui vai ser a base para muitos outros livros que virão. Mas esse livro, existe um. É o mais traduzido, o mais publicado. Aleluia. Você entende? E até hoje está aí esse livro, sendo esperança, fé e amor, e a apresentação de um Deus, aleluia, Criador de todas as coisas, que ama. É através desse livro que nós temos nossos conceitos morais, do que é certo e errado, é através desse livro. Percebe, irmãos, como isso é muito sério, como isso é fundamental para a vida humana. Estão comigo? Serve para muitas famílias a criação dos filhos. Base para criar filho são as Escrituras. Ensino. Amém? Lembra daquilo? Acho que você praticou, você é das antigas, você praticou comigo, que a gente olhava para pai e mãe e dizia: benção, pai. Benção, mãe. Quem lembra disso? Hoje em dia não fazem mais isso, né? Mas de onde veio isso? Lá de trás. Esse livro fala, quando os filhos chegavam para Jacó e diziam: benção, pai. De onde foi passado para as famílias, para os filhos, foram ensinados das Escrituras, irmãos. Amém? Vocês estão comigo? E tantas outras coisas que eu poderia colocar esse fundamento da palavra de Deus. Mas aprenda isso hoje, como ser guiado pelo Espírito Santo. Comece sendo guiado pela Bíblia. Antes de tomar qualquer atitude, pense: o que é que a palavra de Deus diz para mim sobre isso? Aleluia! E haja a altura dela. Você está comigo? E se você nunca leu a Bíblia, comece hoje à noite. Aleluia, seu propósito de ler, vai ler um capítulo, vai, escolhe o livro, o Evangelho, vai lendo e vá se aventurando nesse livro. Porque, irmãos, eu digo para você, esse é o único livro que o seu autor vai junto. Você está comigo? Você pode fechar seus olhos e vamos agradecer a Deus pela palavra escrita dele. Pai, no nome de Jesus, obrigado, Pai, por essa lembrança. Obrigado, Pai, pela unção do seu Espírito. Obrigado, Pai, por esse entendimento do que é a sua palavra escrita. 1600 anos, 40 autores inspirados pelo Espírito Santo, que escreveram, Pai, em tempos diferentes, mas inspirados na mesma direção, que vem durante toda a história humana, Pai, esse livro servindo de base para a educação,
para formação moral, para conhecimento sobre Deus, sobre adoração. Pai, obrigado por sua palavra. Obrigado por aquilo que o Senhor soprou, onde tem o seu DNA. Nós te rendemos graças, Pai, no nome de Jesus, pelas Escrituras. Obrigado por esse livro que está em nossas mãos, que está nos nossos smartphone, Pai, tablet, computadores. Obrigado pela facilidade que ele se encontra hoje de ser lido. E obrigado pela inspiração, porque é nesse livro que nós encontramos o texto que diz que verdadeiramente Cristo levou sobre si as nossas dores e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É nesse livro que encontramos que o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É nesse livro que encontramos sobre o novo nascimento, nascer, aleluia, espiritualmente, vida espiritual contigo, Pai. Nós te agradecemos, nós te louvamos, porque a lei do Espírito de vida que opera nessas palavras escritas, opera nos nossos corpos físicos, na nossa mente e no nosso espírito. Obrigado, Pai, por uma noite hoje de revelação da sua palavra. Que o Senhor nos guia por aquilo que já foi escrito. Assim como no trânsito temos as placas que nos indicam o caminho, a sua palavra nos indica o caminho. Obrigado, Pai, porque somos o que sua palavra diz que nós somos. Nós temos o que sua palavra diz que nós temos. Possuímos o que sua palavra diz que nós possuímos. Nós te agradecemos e te louvamos por tua palavra que está afirmada acima nos céus. Nós te louvamos, Pai, no nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Dê um glória a Deus bem alto. Aleluia. Cadê Leila? É tu, Carlito? Vem cá, Carlito. Só quero te encorajar, meu irmão.